O segredo que mantém o Rio de Janeiro seguro. Rio de Janeiro. E em São Paulo não tem isso? Não Nem tem. isso aqui. Nem tem. Ou isso aqui também. Também Mas não. para que tudo isso possa ser realmente aproveitado no seu máximo possível, é preciso de um veneno. Pois é, existe um veneno que o Rio de Janeiro precisa, mas não é como esse aqui. Na verdade, é como esse. Sem essa coisinha bem aqui, o estado do Rio de Janeiro iria explodir. Esse é o veneno que está dentro dos reatores nucleares do Rio. E eu cheguei bem próximo de um deles foi lá para te mostrar isso. Certo, então bem aqui nós temos eu e bem aqui abaixo um reator nuclear como esse aqui, que nós podemos cortar ele bem aqui no meio e ver ele por dentro. Aqui nós podemos ver o coração aberto de uma usina nuclear. E o reator nada mais é do que uma cápsula de metal. Deixa eu ver uma parada aqui rapidinho. Que guarda aqui dentro bastante água. A água é esquentada aqui dentro, que sai para gerar energia e depois volta para poder ser aquecida mais uma vez e assim repetir o ciclo. A água é aquecida graças à energia nuclear, graças a essa regiãozinha bem aqui que nós podemos encontrar o urânio. Essa aqui é uma representação simplificada do urânio de um reator, e sem veneno, esse urânio poderia gerar energia de forma descontrolada e acabar explodindo o estado do Rio de Janeiro. Que é isso? Né? Essa seria uma explosão nuclear. E uma explosão nuclear é basicamente quando a gente joga um nêutron para poder partir, para quebrar, para fissionar o núcleo de um átomo. Ah, legal. Nesse caso, o átomo de urânio. Quando a colisão ocorre, gera uma fissão e o núcleo do átomo se parte em dois. Porque libera bastante energia. E uma vez que nós temos esses dois outros átomos menores, nós também temos a produção de mais 2 ou 3 nêutrons. Esses são os produtos de uma fissão nuclear. E bom, como você pode estar imaginando, esses 3 nêutrons aqui, cada um deles pode, por que não, gerar mais uma fissão. Eles podem acabar viajando, encontrando um outro átomo de urânio, acertar ele e assim gerar 2 átomos menores mais 3 nêutrons, que pode acabar continuando ainda mais a reação. É aquela assim parada da reação em cadeia, né? Que o pessoal na época tinha medo de lá da bomba nuclear, de tipo explodirem a bomba e continuar indo pro caralho tudo, né? Tu assistiu Oppenheimer comigo, Lucas? Eu não lembro. Mas tipo, eles falam isso no Oppenheimer, que tipo, tinha esse receio de como ia funcionar, porque, tá ligado, podia explodir e ia, tá ligado? E a explosão não ia parar nunca. E aí ia todo mundo pro caralho. Acontecendo em uma reação em cadeia que vai se multiplicando. E é esse processo da reação em cadeia que esquenta a água de um reator. Porém, calma lá, porque as coisas não são tão fáceis. Porque depois de uma fissão, esses 3 nêutrons são gerados. Tudo bem, mas nada garante que algum deles acabe errando o átomo de urânio. Quem sabe todos eles podem acabar errando o alvo. E quando eu falo em alvo, eu quero dizer que a gente pode imaginar que o nêutron é como se fosse uma flecha que mira um átomo, um alvo, como se fosse um alvo de madeira. Porém, quando a gente fala de escalas tão pequenas como essas daqui do mundo subatômico, as leis da física agem de uma forma diferente. Elas parecem não sequer fazer o menor sentido para nós, seres macroscópicos. E para você ter uma ideia, imagine que você é um ser humano de tamanho padrão, que vai simplesmente atirar uma flecha para acertar um alvo de madeira comum. E para simplificar um pouco as coisas, vamos dizer que a sua flecha voa em uma simples linha reta. Então, nesse tiro cotidiano, a única coisa que importa é a sua mira, se você está mirando na direção certa do alvo. Assim, é uma coisa que faz sentido, é lógico. Agora,
vamos forçar um pouco a sua boa vontade e dizer que você agora encolheu de tamanho e é menor do que um átomo. Nessas Legal. escalas tão pequenas, a sua flecha acaba se comportando como se fosse um nêutron, digamos. E o seu alvo subatômico acaba se comportando como um átomo de urânio, podemos dizer. E aí você puxa a flecha para trás, criando muita tensão, e aí você faz a sua mira nessa direção. Nesse caso aqui, o que você acha que iria acontecer? Bom, nesse caso aqui, assim como o tiro cotidiano que vimos anteriormente, é claro Se a mira depender de mim, não vou acertar nem tão cedo, filho. que a mira também é importante. Porém, tem uma coisa muito estranha que muda completamente agora. A velocidade do nêutron, da flecha, ela pode acabar influenciando a chance de você acertar o alvo. Para entender isso, vamos dizer que você pode atirar 2 vezes no mundo subatômico. E a primeira vez foi assim, você mirou exatamente para cá, sendo que você concentrou todas as suas forças para atirar um tiro muito, mas muito potente, e a sua flecha então viaja em altíssimas velocidades e erra o alvo. O que é uma pena, mas tudo bem, porque você tem uma segunda tentativa e você acaba mirando exatamente do mesmo jeito. A mira está exatamente como antes, sendo que tem uma diferença aqui. Agora você usa bem menos força. E aí a sua flecha faz o mesmíssimo trajeto, só que bem mais devagar. E aí muitos iam pensar que ela ia errar o alvo Ela de novo. cair? Porém, no nosso mundo subatômico, uma coisa que parece completamente sem sentido acaba acontecendo. Agora, nesse caso, que a sua flecha está bem mais devagar, isso faz com que o seu alvo fique bem maior. Sim, é isso Ué? mesmo, que facilita muito o seu trabalho e você acaba então acertando, enfim, o alvo. Ou seja, no mundo subatômico, 2 trajetórias iguais podem ter um resultado bem diferente dependendo da sua velocidade. Ok, isso é bem bizarro. Agora, o que acontece depois de acertar o alvo? Moleque, eu podia jurar que ele ia falar que, pum, não. Tipo, sei lá, mano, ia dar uma explicação de maluco que nem eu tô tentando achar aqui. De, tipo, meio que cair, tá ligado? Como perdeu força, ela ia, pum, passar e cair mais cedo, né? Mas, pô, o alvo aumentar me quebrou. Uma fissão? Bom, não necessariamente. Bom, uma vez que o alvo é atingido, nós temos algumas possibilidades. A primeira delas que podemos dizer é que ocorre aquela boa e velha colisão elástica. Depois de acertar o alvo, a flecha simplesmente é ricocheteada em uma outra direção. Ela bate e é desviada. Só que esse processo de colisão elástica acaba fazendo com que o nêutron, a flecha, acabe perdendo energia e a velocidade depois da colisão Diminui. é menor, certo? E a segunda opção é, se a flecha acertar, pode ser que não aconteça nada e fica por isso mesmo. Agora, já em uma terceira pegou. possibilidade, pode ser que ao acertar O barulhinho me o pegou. alvo, gera uma fissão, ou seja, estamos falando de 2 novos átomos e a produção de até 3 nêutrons, ou seja, estamos falando de 3 nêutrons. São 3 novas flechas para poder acertar novos alvos. Então cada vez que é criada uma fissão, é liberada energia, mas ela pode criar outras 3 novas fissões, e assim as coisas vão crescendo exponencialmente. Caralho. Em uma reação em cadeia. Então pro núcleo de um átomo de urânio se fissionar, é preciso que ele seja antes acertado por um nêutron. E a chance disso acontecer é muito menor se o nêutron estiver indo rápido demais. Esse carinha aqui tem que estar mais devagar. E mesmo que por uma sorte Eu não sei se eu tô conseguindo acompanhar o raciocínio não, mas eu acho que até então tá Mac, né? Só que tipo, ele falou isso aqui agora, tipo, pra ter mais chance de acontecer, ele tem que estar mais lento, né? Porque aí o alvo fica maior, então aí a probabilidade dele acertar aumenta. rápido demais, esse carinha aqui tem que estar mais devagar. E mesmo que por uma sorte tremenda esse nêutron rapidinho acabar acertando, ele ainda pode acabar
nem sequer causando fissão, a chance da fissão falhar após uma colisão é muito maior se o nêutron estiver indo rápido. Tá, então Caralho. isso quer dizer que nêutrons rápidos são terríveis para fissão nuclear. E a má notícia é que é exatamente isso que a própria fissão produz. Pois é, depois de uma fissão, nós temos a produção de 2 átomos menores e 3 nêutrons. Sendo que esses 3 nêutrons São 3 nêutrons. eles são muito rápidos. Ou seja, estatisticamente falando, a chance maior é que eles ou acabem errando inteiramente o alvo, ou então simplesmente podem não gerar fissão depois de uma colisão. E por isso a reação em cadeia acaba não se desenvolvendo. E uma maneira de resolver isso é aumentando a concentração do urânio. Se a gente enriquecer o máximo possível o urânio e deixar ele bem amontoado num canto só, vai ter tanto urânio que pelo menos uma quantidade razoável deles vai acabar causando fissão. A reação em cadeia então vai ser um sucesso. O problema é que vai ser um sucesso explosivo demais. Esse é o princípio da bomba nuclear. Uma reação em cadeia que acontece descontroladamente e bem rápido. Porém, para fazer uma reação em cadeia controlada, como é o que acontece aqui dentro de um reator, Aí tu vê que o bagulho é muito perigoso, mano. Caralho, que doideira, mano. É tipo... é perigoso, mano. Pra caralho, tá ligado? é preciso então aprender a domar a reação em cadeia. Você precisa controlar a velocidade dos nêutrons. Certo, então quando a Mas aí gente é foda fissiona também, né? um átomo de urânio, produzimos 2 átomos menores e 3 nêutrons. E esses 3 Show. nêutrons estão indo rápidos demais para causar mais fissão. A gente precisa frear esse nêutron para ele começar a viajar mais devagar e dar continuidade à reação em cadeia. Agora, como que a gente faz isso? Lembra que um nêutron pode acertar o alvo em uma colisão elástica e perder velocidade? Isso aí eu lembro. com isso? Bom, então é isso que nós queremos. Uma lombada atômica, um moderador de velocidade. Porém, acontece que nem todo alvo, ou nem todo átomo, é tão bom assim como um moderador para desacelerar nêutrons. Sendo assim, saiba que um dos melhores moderadores e muito usado em reatores O que é tem, o cara? Que você tá hidrogênio. falando eu Os aí, cara? nêutrons rápidos batem nele e acabam sendo desviados mais devagar. E a gente não precisa estar falando do hidrogênio isolado. A gente pode falar talvez do hidrogênio como Qual foi, cara? uma parte da molécula da água, que é algo bem fácil de se conseguir. É, tu é o vamos dizer moderador. que temos um reator A live com disso, 2 um só átomos de homem. urânio destacados. E entre eles temos água. E aí um deles é fissionado, o que gera aqueles 2 átomos menores, mais 3 nêutrons. E aí cada nêutron bem rápido segue o seu rumo, porém um deles está indo em direção ao outro átomo de urânio e se choca com a água. Até ele se chocar com a água, o alvo era desse tamanho, porque esse nêutron estava vindo Pô. muito rápido. Mas Papo quando reto. ele se choca com a água, a sua velocidade diminui e ele segue o rumo dele, sendo que agora bem devagar. E por ele estar mais devagar, Ele vai acertar de novo. esse alvo cresce e ele acerta. Eu te falo, se a gente estuda isso na escola, eu tinha gabaritado. Tinha, porque é interessante, pô. Agora... Mano, eu era muito ruim em química. Muito ruim em química no ensino médio 1, né? Muito ruim, nossa, era ruim demais. No 2 também, mas assim, dava pra passar suave, batido. Física eu ainda era bem, eu ia bem. Mas química, meu Deus do céu. Mas isso é interessante pra caralho, pô. Isso eu ia aprender, não que fosse usar em alguma coisa também, mas... E assim, é uma parada maneira de aprender, pelo menos, tá ligado? Certa com muita facilidade. E, tipo assim, eu tive bons professores, mano. Tipo, muito bons professores. De química e física. E só não me gostava muito mesmo, só não me pegava. Mas assim, a física ainda me pegava muito mais do que matemática. Tipo, eu era muito melhor em física do que matemática. Tanto que na prova da... Ai, cara, eu não lembro, acho que foi AFA. Eu fui fazer AFA e aí, tipo... AFA? Não. Enfim. E aí, tipo, eu fui melhor em física do que em matemática. Que não dá pra entender. Gerando assim mais fissão e dando continuidade à reação em cadeia. Maravilha, mas só para deixar claro, geralmente nós temos que ter EAR, moleque. EAR. Cara, eu tinha esquecido, mano. AFA, tá maluco? EAR. mais de uma molécula de água para poder causar essa desaceleração
do nêutron, nós temos que adicionar bastante água. Porque E aí esse nêutron, no meio do caminho, vai se chocando, se colidindo com essas águas, e aí sua velocidade diminui para valer. E foi exatamente isso que eu descobri quando fui no Rio de Janeiro, lá na simulação de uma sala de controle de Caralho. um reator nuclear. Quando você produz o nêutron, né, quando você rompe o átomo de urânio, que esse nêutron fica livre para poder circular dentro do reator, ele tem uma faixa de energia muito grande porque ele acabou de ser gerado. Aí ele tem que moderar, chocando com os átomos de água, com o núcleo de hidrogênio da água, né, que é um outro próton que tem massa igual a do nêutron, e ele perde uma quantidade de energia grande pelo tamanho da partícula, até chegar numa faixa de energia em que ele, ao se chocar com o núcleo do átomo de urânio, ele vai provocar a próxima fissão. Pois é, eu ainda acho meio estranho pensar que a velocidade do nêutron influencia no tamanho do alvo, mas vamos apenas aceitar isso depois. Mas o ponto aqui é que é necessário bastante água para poder acabar moderando a velocidade do porque nêutron quanto que está passando por aqui. É por isso mais lento ele passar, né? Por mais quebra-molas ele passar, a chance dele acertar e causar uma fissão é bem maior. que é preciso de muita água aqui dentro do reator. Esse urânio, bem aqui, precisa estar submerso em muita água aqui dentro. Isso quer dizer... Aí eu te falo, imagina o cara que descobriu essa porra, mano. Tipo assim, que descobriu, não que fez. O que descobriu, que falou, se a gente tacar água nessa porra, vai, tá ligado? Vai desacelerar e a gente vai acertar. Pelo visto, desacelerar mais devagar, né? Tipo, tá ligado aquele vídeo daquele malandro que ele tá, botando soco nos outros? Aí ele manda o maluco defender. Aí ele fica, fica botando soco. Aí o maluco defende. Aí ele vai devagarzinho, dá um soquinho assim na cara do maluco, só porque tá lento, ele acerta. Essa parada, mano. Imagina o cara que teve que, tá ligado? Que idealizou isso. Então que a água em um reator serve para pelo menos duas coisas. Uma delas seria para circular fora do reator, gerar energia. Me perdi. E seria para circular me pelo perdi, menos legal. duas coisas. Uma delas seria para circular fora do reator, gerar energia e depois voltar para ser aquecida de novo e gerar mais energia. E a segunda coisa é para poder moderar esses nêutrons para gerar energia e aquecer a água. Inclusive, essa moderação que a água faz é tão eficiente que gera até um problema. Vamos supor que temos aqui uma fissão que gerou 3 nêutrons, certo? E aqui do outro lado temos 3 possíveis alvos para cada um desses nêutrons. Show. E aí no meio disso temos a água. Então vamos supor que esse nêutron não foi moderado o suficiente e aí acertou rápido demais e não gerou uma fissão aqui. Falha. Esse outro nêutron também falha. Agora já esse outro nêutron aqui acabou colidindo o suficiente para ficar devagar e gerar fissão. Tá, então o que isso significa? Significa que uma fissão gerou uma fissão. É 1 para 1. Isso é bom porque deixa as coisas perfeitamente estáveis, porque se em média uma fissão gera uma fissão, a quantidade de energia é estável. As coisas não estão escalando exponencialmente. E isso aqui é o ideal para uma usina nuclear que quer controlar a reação em cadeia. Porém, sendo mais sincero, com tanta água aqui no meio, o mais provável talvez seja que mais nêutrons sejam moderados. Com isso, esses 3 nêutrons iniciais aqui, quem sabe, podem ser colididos o suficiente e gerar mais uma fissão, um sucesso, outra fissão, outro sucesso e até, quem sabe, um terceiro sucesso. E aí faz então, como? Nesse caso, nós podemos dizer que se a água estiver realmente moderando em média 3 nêutrons de cada fissão, então uma fissão está gerando 3 fissões. E aí dessas 3 fissões vão gerar mais 9 e depois mais 27, 81, 243 e assim vai escalando exponencialmente, o que não é tão legal, especialmente para o Rio de Janeiro. Então, para evitar uma moderação em excesso, nêutrons lentos em quantidades muito grandes e até uma explosão, nós temos que usar esse negócio. Mas aí agora que ele vai falar da parada, mas aí eu te falo. Tudo bem que eu nunca pesquisei sobre, nunca.
Então não tem porquê eu dar de maluco aqui e falar isso. Mas, mano, caralho, mano. Eu queria saber os testes que deram errado, tá ligado? Pra, tipo, pra o pessoal ver. Ih, galera, tem que botar alguma coisa aqui, que senão vai... Porra, a gente não vai acertar nada. Aí, pum, bota. Caralho, galera, acertamos pra caralho, tem que acertar menos. Tá ligado? Vem aqui pra envenenar E depois... a reação em cadeia. Aí meter Mas esse o que é bagulho aí, esse que ele vai negócio? explicar Esse ainda. negócio é uma barra que contém átomos de boro em moléculas de ácido bórico. Esse aqui é o nosso veneno. A gente tem a água também. Isso, o próprio enriquecimento e o ácido bórico diluído na água do refrigerante. Tá. Quanto mais ácido bórico você coloca, menos o nêutron fica livre para fazer a próxima fissão. Pois é, então como é que o negócio acontece? Lembra que um alvo, depois de acertado com o nêutron, poderia simplesmente absorver ele e nada aconteceria? Lembro. Bom, e adivinha só, um ótimo alvo que faz esse papel lindamente é o átomo de boro. Boro é capaz de absorver nêutrons. Ok, então vamos dizer que a gente quer que a nossa reação em cadeia fique estável, com uma fissão gerando uma única outra fissão, uma proporção ideal de 1 para 1. Isso quer dizer então que temos aqui um átomo de urânio que se fissionou, gerou 3 nêutrons, e aqui do outro lado temos 3 possíveis alvos para cada um desses nêutrons. Para fazer com que a reação em cadeia fique estável, precisamos que apenas um desses nêutrons seja moderado e acabe acertando um desses alvos. Assim vamos ter apenas um sucesso. O problema é que, como vimos, a água acaba aumentando as chances de sucesso, porque ela deixa esses nêutrons mais devagar. Então o desafio aqui, na verdade, seria fazer com que apenas um desses 3 nêutrons cause um sucesso. Temos que tirar 2 deles da jogada. Agora, como que nós fazemos isso? Adicionando boro diluído na água do reator. Se a gente fizer isso, nós podemos mais facilmente absorver esses nêutrons extras. Mas aí Fazendo com que probabilisticamente apenas um nêutron de uma fissão gere uma nova fissão. E isso aqui, a princípio, poderia fazer com que a reação em cadeia se torne estável, com uma fissão gerando apenas uma outra fissão. Se tu controlar demais, ser o suficiente. Imagina que esse reator aqui, nós encontramos dentro dele, tá ligado? água com boro. Então, vamos supor que tem uma concentração de boro grande o suficiente para que a reação em cadeia não cresça, apenas se mantenha estável. Sim, isso seria ótimo se o reator já estivesse ligado e funcionando. Mas e se eu quiser ligar ele? Eu teria que fazer com que a reação em cadeia crescesse. Mas eu não posso, porque o boro lá dentro não me permite. As coisas ficam apenas do jeito que estão. E se ele está desligado, ele não pode ser ligado. Para fazer a reação em cadeia crescer, a gente teria que retirar um pouco desse boro para aumentar as chances de sucesso. E tirar o boro diluído na água dentro de um reator não é uma coisa tão rápida de se fazer. E pior ainda, imagina que se um dia eu precisar desligar o reator para fazer uma manutenção ou evitar algum acidente, como que eu poderia reduzir a reação em cadeia Taca se ali ela boro, está filho. travada numa proporção de fissão de 1 para 1? Uma fissão tirando uma fissão, eu teria que rapidamente, desesperadamente botar mais boro aqui, mas isso aqui não acontece de forma rápida. Então, no fim das contas, para rapidamente ligar ou desligar um reator para fazer a reação em cadeia aumentar ou diminuir, é preciso ter a capacidade de alterar a quantidade de boro rapidamente ao toque de alguns botões. É preciso então disso aqui. Para facilitar a visualização, vamos dizer que é isso aqui. Essa barra de controle contém bastante boro. Boro que envenena a reação em cadeia. Então, se ela está abaixada, ela está levando muito boro lá para baixo, para onde está o urânio. E isso envenena a reação em cadeia. E em média, menos de um nêutron de determinada fissão vai ser capaz de gerar uma outra fissão. Com isso, o reator vai perdendo intensidade e a reação em cadeia vai diminuindo. O reator, então, é desligado porque nós baixamos essa barra de controle. Ou seja, o boro diluído na água é muito lento para causar alterações na reação em cadeia, mas o boro nas barras de controle pode fazer isso
bem rápido. Quando você quer, digamos assim, reduzir mais lentamente a potência, você injeta ácido bórico, aumenta a concentração de ácido bórico, ele vai tirar a disponibilidade de nêutron, a potência do reator vai baixar. Se você quiser precisar reduzir a potência instantaneamente, você simplesmente joga as barras de controle que faz a redução imediata da fissão nuclear. Tá, então, se você quiser ligar o reator, basta você fazer o contrário. Só. Quando você vai levantando a barra de controle, você Aí vai vai tirando acertando. o contato da barra de controle com o urânio lá embaixo. Isso vai acabar deixando mais espaço para que, em média, mais de um nêutron de uma fissão consiga gerar uma nova fissão. E claro, um reator não tem só uma barra de controle. Ele, na verdade, tem várias. E aí você pode mover uma ou apenas algumas poucas para alterar um pouco a potência do reator. Ou você pode também mover todas para alterar muito. Então é graças Caralho, maneirinho, né, mano? graças às barras de controle que controlam o poder do átomo. Isso é que envenena a reação de cadeia. É graças a isso que as usinas nucleares controlam o poder do átomo. E era Pô, isso é justamente maneiro demais, esse né? efeito da tecnologia que estava acontecendo enquanto eu estava sobre um poderoso reator nuclear. Tudo graças ao veneno que o Rio de Janeiro mais precisa. Porra, mano, maneiro pra E você caralho, não né? precisa criar um novo universo, até porque isso é completamente ilegal. Agora, para saber o porquê que é ilegal criar um novo universo, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas mané, redes sociais para ver não meus vídeos curtos. clicar é E muito obrigado, Eletro covarde, Nuclear, mas eu mais vou uma separar. vez, por ter me levado para Vou conhecer separar pra as poder usinas ver. de É Angra. que hoje não vai dar. Tchau. Porra, mano, vídeo bom pra caralho, né? Videozinho bom, mano. Videozinho bom, mano.